uma narrativa que circula bastante nos últimos anos, de que mulheres acima dos 40 anos estão sozinhas por culpa dos homens. E essa narrativa está correta, mas não do jeito que quem a repete costuma pensar. A culpa é dos homens, sim, mas não porque eles são ruins, infiéis ou imaturos. A culpa é porque eles mudaram, e mudaram de um jeito tão silencioso e tão consistente que quando as mulheres perceberam, o jogo já tinha terminado. Vou explicar o que aconteceu, porque existe uma lógica clara nessa história que raramente é contada de forma direta. Os homens acima dos 40 chegaram a essa faixa etária carregando um conjunto de experiências que os tornou emocionalmente pesados de formas específicas. São homens que em muitos casos passaram por divórcio, por traição, por relacionamentos que custaram dinheiro, tempo, saúde e energia, e que saíram desses ciclos com uma conclusão muito clara: não vale a pena repetir. Não são necessariamente maus companheiros, mas chegaram a um ponto de esgotamento emocional que os torna pouco disponíveis para construir algo novo com a intensidade que um relacionamento maduro exige. Eles existem, mas emocionalmente já não estão inteiros o suficiente para ser o que uma mulher de 40 anos, com suas próprias complexidades, precisaria. E é aqui que a coisa fica interessante, porque no outro extremo, os homens abaixo dos 30 anos são um problema diferente. Essa geração cresceu sendo moldada pelo feed, por dancinhas, por coaches de relacionamento que ensinam desapego como estratégia, por uma cultura que romantiza a frieza emocional e trata comprometimento como fraqueza. São jovens influenciáveis, sem base formada, que ainda não sabem quem são o suficiente para saber o que querem de um relacionamento de verdade. A mulher de 40 anos que tenta se conectar com o homem de 25 está tentando construir algo sólido em terreno que ainda não endureceu. Isso deixa uma janela muito pequena, os homens entre 30 e 39 anos, e é exatamente aí que está o problema central dessa história. Mas espera, tem mais, porque o que aconteceu com os homens dessa faixa etária é um dos fenômenos mais subestimados da última década. Esses homens cresceram com acesso à informação, aprenderam a investir, a ler, a trabalhar com foco, a administrar dinheiro, a construir rotinas que funcionam, e ao mesmo tempo passaram por relacionamentos suficientes para entender o que não querem mais. Eles desenvolveram algo raro, que é a capacidade de viver bem sozinhos, não como resignação, mas como escolha genuína. Eles têm apartamento próprio, têm carreira, têm leitura, têm saúde física, têm uma solitude que não é solidão, é qualidade de vida construída com intenção. Esses homens não saem procurando relacionamento. Eles procuram dinheiro, paz e tranquilidade, e quando encontram os três, a ausência de um relacionamento não produz nenhum vazio insuportável. Eles são o que toda mulher de 40 anos diz que quer, mas são exatamente os homens que essas mulheres têm mais dificuldade de alcançar, porque chegam até eles carregando traumas não resolvidos, dinâmicas aprendidas em feeds de mulheres frustradas, e a expectativa de que um homem resoluto vai querer resolver também os problemas delas. E o homem resoluto, que passou anos resolvendo os próprios, não tem o menor interesse nisso. Se você acompanha esse canal e gosta desse tipo de análise, considera se inscrever, isso ajuda muito o crescimento aqui. O próximo ponto muda tudo, porque existe uma segunda vertente nessa história que é igualmente reveladora e que envolve as mulheres entre 30 e 39 anos. Essa faixa etária está vivendo uma pressão específica que distorceu completamente a forma como essas mulheres se posicionam no mercado afetivo. O relógio biológico corre de forma muito concreta. A demanda diminui em comparação à década anterior, a fertilidade já não é a mesma. E isso cria um estado de urgência que se transforma em desespero disfarçado de critério. A busca pelo homem perfeito, rico, bonito, emocionalmente disponível e pronto para um relacionamento sério, afastou essas mulheres dos homens medianos que eram compatíveis com elas, e esses homens, por sua vez, aprenderam a viver sem precisar convencer ninguém do próprio valor. O homem mediano de 35 anos que foi preterido por não ter o carro certo, o salário certo, a altura certa, o perfil certo, não ficou destruído por isso. Ele foi para a academia, construiu uma carreira, aprendeu a cozinhar, viajou sozinho, leu livros e descobriu que a vida dele sem relacionamento é melhor do que a vida que teria dentro de um relacionamento onde precisava provar valor constantemente. Ele não busca mais. E essa ausência de busca, que é exatamente o que o tornaria atraente, é também o que o torna inacessível. O que resta dos relacionamentos em 2026 é um retrato que poucas pessoas têm coragem de encarar sem transformar em militância. O feminismo, enquanto movimento, prometeu às mulheres independência e autonomia, e em vários aspectos entregou isso.
Mas produziu um efeito colateral que ninguém calculou, que é o de que os homens, ao serem repetidamente dispensados, criticados, diminuídos e tratados como descartáveis, simplesmente pararam de se oferecer. E quando o homem para de se oferecer, o jogo de poder muda de lado de forma permanente. A biologia não negocia com ideologia. A necessidade de conexão afetiva profunda existe nos dois sexos, mas se manifesta de formas diferentes e com prazos diferentes. O homem que aprendeu a viver bem sozinho pode sustentar essa condição por décadas sem colapsar. A mulher que tenta fazer o mesmo frequentemente descobre, em algum ponto, que o vazio é real e que as ferramentas que aprendeu no feed não funcionam para preenchê-lo. Não é fraqueza, é fisiologia, e fisiologia não se resolve com discurso. O jogo mudou. E quem tem todas as cartas agora não é quem tinha há 10 anos.